Para aprender matemática avançada, eu preciso aprender toda a matemática do ensino médio, dominar ela como se fosse aqueles caras lá de Olimpíadas e concursos militares? Será que eu preciso ser muito rápido em contas de cabeça? Será que se eu aprender como, funcionam as coisas, eu nunca vou esquecer? Bem, esse vídeo aqui é o vídeo que eu havia prometido, se aprender matemática é um processo linear, certo? E eu quero explorar bastante o livro da Eugenia Cheng, que vai mostrar que não é isso, que aprender matemática, na verdade, é uma rede e você vai manjar muito de das áreas da matemática, enquanto pode ser medíocre em outro, tá? E isso não vai te comprometer. Vou também aproveitar bastante aqui essa entrevista com o professor da Unicamp, um matemático chamado Regis Varão, e também o diretor do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que ele participou aí de um podcast, um episódio que foi lançado ainda ontem. Então vamos lá? Então quero começar aqui com o Regis Varão, onde ele fala que a gente está aprendendo matemática de maneira errada. Ele faz uma seguinte crítica. E aí, então perceba, vou chegar lá, por que a gente está aprendendo a matemática errada? Então assim, perceba que essencialmente todos os nossos cursos, eles são estruturados assim. E não estou dizendo que dá para ser muito diferente disso, né? Ele vai se delongar, vai falar, você entra na graduação, você tem lá uma grade curricular e parece que para você aprender matemática você tem que fazer, como a Eugenia Cheng ilustra aqui no seu livro, você tem que passar por diferentes obstáculos, Você passa lá no fundamental e médio por aritmética, aquela álgebra clássica, aí você entra na graduação, você tem que superar esse obstáculo do cálculo, porque se você não souber cálculo, você não pode, por exemplo, aprender teoria dos grupos, E concomitantemente você não vai poder aprender teoria das categorias se você não fizer essas outras coisas que vêm atrás, certo? Na grade curricular. E nem sempre é assim, certo? Ele vai fazer essa crítica, por exemplo, aqui ele fala que aprender matemática é uma bagunça, olha só. Matemática não se associa a coisas bagunçadas. E aí que está o problema, entendeu? Porque a ideia, ela sempre surge de uma forma extremamente bagunçada. Você precisa... Mas aí você precisa entender isso. Isso, por mais que a gente fale e eventualmente, sei lá, tem alguém assim... É bagunçado, tanto a descoberta das ideias matemáticas é um negócio extremamente bagunçado, os matemáticos não dominam tudo e eles têm que aprender a improvisar para atacar um determinado problema. Aquela ideia vai demorar séculos para chegar no estado, vamos dizer, da arte. Aí você chega num curso de graduação, num livro, e você pensa, que cara gênio, descobriu isso, sei lá, o Galois. Calma, cara, o Galois não descobriu tudo aquilo, não. Nem o Newton, quando você pega um livro de análise, já estava tudo pronto. Foram trabalhos de séculos, foi um trabalho muito bagunçado. E ele critica, porque às vezes a gente faz uma graduação e você acha que matemática não pode ser bagunçado, você tem que aprender as coisas tudo certinho, tem a resposta certa. E ele fala aqui, por exemplo, sobre essa questão de que aprender matemática não é linear. Finalmente ele diz isso. O curso vai ser dessa maneira linear. A pessoa que está te avaliando, o teu professor, a tua professora vai brigar se você fizer uma pergunta meio ruim. Tipo, como é que você faz uma pergunta dessa? É porque você não entendeu nada que vem antes. É porque você não tem condição. Então perceba que a gente tem medo de fazer perguntas bobas. Por quê? Porque quando culturalmente a gente tem a impressão que a matemática é linear, significa que se você faz uma pergunta tola, é porque tu deve estar bem abaixo, assim, na escala do aprendizado. Por exemplo, se você é ruim de fazer conta de cabeça, você pensa, não, eu estou bem abaixo, matemática não é para mim, E a Eugenia Cheng, ela critica isso, Ela fala aqui, por exemplo, que estudantes de arte vão achar que são ruins em matemática, por quê? Porque são ruins em aritmética mental. Isso é mentira. Eles são ruins em aritmética mental, mas são ótimos, talvez, em pensamentos abstratos, Podem entender muito bem conceitos abstratos como equivalência, espaço de dimensões superiores. Há artistas, inclusive, que brincam com essas ideias. Então, assim, ela mesma fala, que o processo, a jornada dela de aprendizado, olha só, foi um pouco bagunçada. Ela pulou lá para frente em teoria das categorias, para depois voltar em teoria dos grupos, que geralmente você vê antes de teoria das categorias. E o progresso da matemática dela, quando ela foi subindo no nível de abstração, ela percebeu que aquela matemática que ela se esforçou em aprender anteriormente, às vezes não era sempre útil, E aqui uma crítica, talvez, para os que são muito aficionados em resolver problemas difíceis, de Olimpíada, ou de
vestibulares, né, de militares, é como se isso aqui fosse dar uma vantagem sempre, né, na graduação. E nem sempre é verdade. Inclusive, eu vi uma outra entrevista de um professor do IMPA, eu vou até deixar na descrição, esqueci de colocar aqui, onde ele diz isso, né, que ele recebe lá alunos de Olimpíada Matemática, e quando chega na parte de matemática mais abstrata, né, inclusive antigamente no IMPA se usava para ensinar cálculo o do Apostol, que é um curso muito pesado, pensado para matemática pura, e os caras se enrolavam. Tiveram até de tirar aquele livro do Apostol, tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, esse livro aqui vermelho, porque não estava rolando, né? O pessoal acabava deixando a desejar no que tange a demonstrações. Então, veja, ter passado por Olimpíadas e ter passado em um vestibular militar não lhe deu vantagem, certo? Inclusive aqui o Regis Varão, ele faz uma crítica nisso, eu deixei aqui, né? Opinião do Regis sobre alunos de Olimpíadas, acabam tendo uma percepção errada do que é fazer matemática, né? E eu já vi gente que falou que passou por Olimpíadas e chegou na graduação de bacharelado em matemática e penou, certo? Então, veja, como diz aqui a Eugênia Cheng, conhecimentos anteriores não foram necessários, às vezes, para subir em grau de abstração. Sobre essa questão de aritmética mental, né? Aqui mesmo ele fala sobre ser muito ruim de fazer contas. O próprio Regis, ele admite isso. Veja só. Tá aqui... o menino ia participar, e aí tá, o menino vai fazer um monte de conta e solta lá as contas. Eles ligaram no Unicamp e queriam saber se tinha alguém especialista e tal, que podia ajudar a participar lá do programa, né? O celular no seu bolso e confere as contas. Mas é isso, o moleque ele sabe fazer conta, né? É literalmente só isso. E é o seguinte, assim, eu sou muito ruim de fazer conta, né? Não é que eu sou ruim pra falar, não, porque eu sou da matemática, na matemática a gente não faz conta. Você joga a tabuada aí, eu sei a tabuada do 1, do 2, a do 10. E eu a mesma coisa. Eu sei a tabuada, algumas tabuadas, inclusive agora eu estou revendo tabuada, porque para o vestibular eu vou ter que ser rápido em fazer conta de cabeça, não posso levar a calculadora, certo? E aí eu vou ter que voltar a rever. Ah, Clóvis, mas você gosta de matemática e não sabe, não é rápido em fazer conta de cabeça? Não. Inclusive aqui nesse livro da música dos números primos fala isso. Os matemáticos às vezes não são muito bons em aritmética mental, após anos de pensamento abstrato. Veja, você saber aritmética não é um pré-requisito muitas vezes para você fazer a teoria das categorias, né? A matemática é muito mais avançada, né? Você pode até esquecer, né? Mesmo que você tenha aprendido como, né? E aí tem outra lenda. Tem gente que vende curso aí, eu vou te ensinar como funciona, você nunca mais vai esquecer. Cara, isso não é verdade. Você pode aprender uma demonstração de uma determinada ideia em combinatória, passar 10 anos, você vai esquecer, cara. Por isso você tem anotação, por isso que você tem livro, para você voltar e rever. E pode ser que o que você aprendeu em combinatória não vai ser útil para a área de sua atuação no futuro, certo? Então a gente tem lá uma grade curricular que você tem que ver tudo, mas, sei lá, você está aqui em lógica matemática, né? Você vai trabalhar em fundamentos. Pô, você cresce esse seu conhecimento em torno de lógica matemática. E pode ser que você não precisa praticamente de nada de análise real, mas você foi muito obrigado, né? Você foi obrigado a ver isso na sua graduação e deu-se muita ênfase em análise real, certo? Sendo que aqui no futuro, e aí na graduação não deu muita ênfase em lógica matemática, você teve que crescer isso, né? Então, a nossa jornada em aprender matemática é isso, é uma bagunça, são várias áreas onde você vai interconectando elas, algumas delas você vai dominar mais e outras, sei lá, você pode não conhecer muito de probabilidade. Eu lembro de um colega lá no IMUSP que era um aluno que se destacava, mas ele falou, cara, não vi geometria plana muito bem em ensino médio, eu não sei. Então, se tivesse algum exemplo que envolvia experimento de probabilidade apelando para a ideia geométrica, ele se dava mal. Não significava que ele era ruim em probabilidade, em estatística e em outras áreas, certo? Então, é isso, gente. Aprender matemática é uma bagunça. Como diz a Eugênia Cheng aqui, está mais como uma rede, né, de conhecimentos. Algumas das coisas você não vai precisar dominar completamente, né? Se você, sei lá, pega um livro desse aqui e vai fazer um exercício e não consegue resolver, não significa que você é ruim em matemática, cara, né? E que se você não soubesse resolver isso aqui, quer dizer que você não vai conseguir evoluir no ensino superior em alguma outra área. Eu, por exemplo,
né, sou muito ruim em algumas áreas, enquanto outros eu me destaco. Eu mesmo, sem dominar todo o ensino médio, consegui estudar todo esse livro, né, de lógica e técnicas de demonstrações, e desenvolver o pensamento matemático. E, sei lá, comecei a ver geometria plana muito recentemente, porque eu não estudei bem geometria plana no ensino médio, já também fazia décadas, né, da última vez que eu vi isso. E depois eu vi que, cara, primeiro ver esse assunto mais avançado foi útil para eu desenvolver minhas habilidades em aprender geometria plana melhor, né? Então comecei a entender melhor as demonstrações, a ficar mais à vontade com as demonstrações. Então veja, às vezes eu tive que ir para assuntos mais avançados para depois, porque você não vê isso aqui em ensino médio, né? E aí voltar para o ensino médio, isso vai te ajudar melhor. Até ela aqui, a Jana Chang, fala isso, né? Depois que ela aprendeu coisas mais avançadas, quando ela voltou para trás, ela entendeu tudo de uma maneira muito melhor, certo? Pô, esqueci de mostrar o trecho aqui da entrevista do Marcelo Viana, né? Onde ele fala que a última coisa que o matemático faz é fazer contas. Ele diz o seguinte... Certo. É uma concepção errada de que matemática tem que ver com fazer contas, tá? Matemática estuda muitos tipos de ideias e número é só uma delas. E a última coisa que o matemático faz é fazer conta. Aliás, se você quer confusão, ir almoçar com matemáticos e deixar um deles dividir a conta por todo mundo. Dá erro, necessariamente. Dá erro mesmo, inclusive eu passo por isso, né? Como eu tenho a fama de gostar de matemática, eu vou sair com os amigos, vamos dividir a conta. Faz a conta aí de cabeça, Clóvis. Falo, cara, pega a calculadora, pega o celular, porque vai dar erro, certo? Então, veja, você não precisa ser ótimo em aritmética mental e fazer contas para ser bom em matemática. Você não precisa fazer todo esse conteúdo da coleção para se sair super bem em matemática no ensino superior. É bom, é legal, se você puder, né? Mas sei lá, às vezes você pode entrar na graduação sem saber geometria plana, como esse meu amigo que eu falei, que era ótimo em probabilidade, né? Mas medíocre, entre aspas, em geometria plana, e tá tudo bem, né? Existem várias possibilidades na sua jornada matemática, que não é aquela tradicional que a gente vê nas escolas, né? Na grade curricular das graduações. Eu lembro de ver um vídeo do Mer Sorcerer, onde um cara falou que, cara, eu quero muito virar álgebra abstrata, mas eu tenho que rever todo o ensino médio. E ele falou, não precisa ver tudo, veja isso, o mínimo viável para você entrar em álgebra abstrata. Então, também tinha um outro cara lá no canal do Mer Sorcerer que mandou um e-mail para ele falando que ele decidiu seguir uma determinada área na matemática, se eu não me engano, combinatória, e ele só viu o mínimo viável para entrar em combinatória e começou, por hobby, a trabalhar com combinatória, certo? E ignorou todo o resto que fosse desnecessário. Então é isso, gente. Então, acho que ficou bem claro, né? Matemática não é algo linear, você não precisa ser um manjar de matemática olímpica para se dar bem na graduação, né? Existem coisas que vale muito mais a pena você ver algo mais abstrato primeiro, avançado, que isso vai te ajudar a voltar, né? E ver coisas que você já tinha visto, né? E de uma maneira muito mais melhor. Então é um processo bagunçado, como disse o Regis Barão. E é isso, gente. Espero ter dado alguma luz nisso. Eu vou deixar todas essas referências aí na descrição, certo? Quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio. Muito obrigado aí pelo apoio moral e financeiro de vocês. Deixa eu passar aqui todo mundo. E é isso aí. Fui!